Sua Bíblia, você vai acompanhar comigo outros textos. Então não feche sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler versículo 31 e 32. Assim nos diz a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não feche sua Bíblia, abaixe sua cabeça agora, por favor, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, Pai eterno, obrigado por mais uma porção da tua palavra lida, e queremos que a porção da tua palavra que nós lemos, que é a tua santa e bendita palavra, venha falar aos nossos corações nessa noite. Estamos aqui te adorando, te louvando, prestando-te culto, e nós temos a certeza de que o Senhor de fato recebeu tudo que oferecemos aqui e ainda vamos oferecer. Mas da mesma maneira que nós temos essa convicção, também nós temos a convicção, Senhor, de que o Senhor irá nos dar, nos presentear com a tua palavra. Então sairemos daqui nessa noite satisfeitos, porque o Senhor recebeu o nosso culto e o Senhor receberá a nossa vida como oferta mais uma vez. Para tanto, Deus nos fale, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre a força do amor de Jesus por nós. Não dá, meus irmãos, para medir o tamanho, a capacidade do amor de Jesus por nós. Humanamente falando, é impossível a gente conseguir mensurar o tamanho do amor de Jesus por nós. Quem está em Cristo, quem já recebeu Cristo, obrigado, Marquinhos, pode até compreender, entender, e nós entendemos e compreendemos sim o amor de Jesus por nós, mas nós não temos como medir, é imensurável o tamanho do amor de Jesus por nós. Paulo vai dizer a carta aos Efésios que esse amor de Cristo por nós, ele excede todo entendimento, na sua largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Parece que Paulo está falando sobre a cruz, né? Altura, largura, comprimento, profundidade. E ele vai dizer que esse amor excede todo entendimento humano. De fato, não temos como mensurar o tamanho do amor de Jesus por nós. E os evangelhos, eles nos apresentam esse amor grandioso de Jesus por nós. E aqui, no texto que nós lemos, está se aproximando a hora de Jesus ir para a cruz. Jesus já havia ceado com seus discípulos, e ele estava perto de passar para o seu último momento mesmo. E um dos seus últimos momentos era ir para o Getsêmani, jardim de oração, e depois ser preso e condenado pelos homens, consequentemente, morrendo na cruz. Eram os últimos momentos de Jesus aqui com os seus discípulos. Interessante que no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 27, lá em Marcos, Jesus vai dizer o seguinte: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Marcos diz isso. O pastor será ferido e as ovelhas irão se dispersar. E exatamente foi o que aconteceu. Jesus foi ferido e as ovelhas foram dispersas. Ou seja, os discípulos se espalharam. Foram cada um para um canto. Apenas um ficou aos pés da cruz, que foi João. Os outros se dispersaram. E interessante que há uma pessoa aqui que ele
não se dispersou totalmente. Essa pessoa é Pedro. Nós vamos falar muito sobre ele, você vai me ouvir falar muito sobre ele nessa noite. Um homem de personalidade forte, um homem simples, sem muitos apegos às coisas materiais, mas sempre em busca de realização ou de realizações. Um homem disciplinado na mente, um homem determinado. Assim é esse homem chamado Pedro. E esse homem vai viver uma crise. E no meio dessa crise, ele é alvo do amor de Jesus. Olha só. Ele vai viver uma crise, e no meio dessa crise, ele vai ser alvo do amor de Jesus. E eu louvo muito a Deus, eu sei que você vai louvar também naquilo que eu vou te falar. Eu louvo muito ao Senhor, porque no meio das nossas crises, Jesus sempre se manifesta de alguma maneira com seu amor para nos abençoar. Amém, gente? Já aconteceu isso com você? Quem já passou por isso, levanta a mão aí. Viveu uma crise e você sentiu o amor de Jesus cobrindo você. Levanta a mão bem alto para que eu possa saber, para que eu possa ver. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vai continuar, vai acontecer de novo. Pode ter certeza, você vai passar por uma crise, seja ela em grandes proporções ou não, pequena, grande, média, se é que podemos medir, né? Mas você vai ser alvo do amor de Jesus. Ele vai cobrir você no momento da sua crise. Pedro também passou por isso. Pedro passou por um momento de crise e foi alvo do amor de Jesus. E o contexto vai falar sobre essa crise que Pedro vai passar. Na verdade, eu quero chamar de equívocos, tá? Pedro vai viver alguns equívocos. Eu vou citar apenas 4. E a partir dos equívocos de Pedro, a gente vai entender um pouco mais o amor de Jesus por nós, na figura, na pessoa do apóstolo Pedro. Então ele passa por alguns equívocos, ele tem alguns equívocos. O primeiro que quero destacar está no versículo 33, nós não lemos, mas está aí. Pedro equivocou-se, achando que estava pronto para ir com Jesus até a morte. Equívoco. Olha o 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Equívoco. Não estava preparado. Não estava preparado para ir à cruz com Jesus. Equivocou-se. Não estava pronto. Pastor, quando é que estamos prontos? Na verdade, nunca estamos prontos. Nunca estamos prontos. Nós vamos onde Jesus manda, ou vamos seguindo Jesus com auxílio, com ajuda do Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo, nós nunca estaremos prontos. Nós só estamos prontos com o auxílio dele, com a presença dele. E Pedro aqui não estava pronto. E equivocou-se, achando que estava pronto para ir com Jesus para a prisão e para a morte. Equívoco. O segundo equívoco que Pedro vai vivenciar, Pedro seguiu Jesus de longe. Olha o versículo 54. 54. Então, prenderam e o levaram e o introduziram ao sumo sacerdote. Lógico que o texto está falando de Jesus. Jesus já tinha sido aqui preso, já tinha recebido o peso da traição, e Jesus é levado preso. E o que acontece com Pedro? Segundo equívoco, seguiu Jesus de longe. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote, está passando por um momento de julgamento, e Pedro começa a seguir Jesus de longe. Tem muita gente equivocada por aí, está seguindo Jesus de longe. Por medo, por influência de alguém, talvez por uma influência mundana, começa a seguir Jesus de longe. Vamos ver no que vai dar isso. Deixa eu ver onde vai dar isso. Se a coisa estiver boa para o meu lado, eu vou. Se não tiver, eu caio fora. Como se o evangelho fosse mar de rosas, como se o evangelho fosse estrelas
brilhando o tempo todo. Evangelho é luta. Evangelho é muita prova. E não dá para seguir Jesus de longe. A gente tem que seguir Jesus bem de perto, com Ele e com quem carrega a cruz como nós. Amém, gente? Segundo equívoco de Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Terceiro equívoco de Pedro, Pedro foi assentar-se junto a uma fogueira com escarnecedores. Versículo 55. Olha o que diz o versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Eles quem? Escarnecedores. Pessoas incrédulas. A Bíblia nos adverte a não sentar na roda dos escarnecedores. E Pedro sentou. Sentou com escarnecedores, que vão escandalizar-se com Jesus, com o nome de Jesus. Esse foi o terceiro equívoco de Pedro. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Eu espero que você não tenha cometido ou não esteja cometendo esse equívoco. Sentar no meio de pessoas que são escarnecedores. Pessoas carnais, pessoas que menosprezam Jesus, o Evangelho de Jesus e a igreja. Quarto equívoco de Pedro. É um texto maior, nós não vamos ler. O último equívoco que eu quero destacar aqui foi Pedro negar Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes e Jesus o advertiu. Olha, Pedro, você não está pronto não. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E exatamente o que acontece, ele vai negar Jesus 3 vezes. Versículos 56 a 60, eu vou ler somente o último para a gente ganhar tempo. Versículos 56 a 60. Vou ler o 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outra escarnecedora afirmou dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 4 equívocos. E a gente olha para esse quadro e pensamos assim: será que esse homem merece uma oportunidade? Será que esse homem merece uma segunda chance? Será que ele merece voltar a fazer o que ele faria? Será? Quem pensa assim, não pensa com a mente de Cristo. Porque quem pensa com a mente de Cristo, sempre está pronto a caminhar junto e apontar um Deus que não concorda com o pecado, que não compactua com o pecado, que combate o pecado, mas um Deus que sempre dá a segunda, terceira, quarta, quinta chance. A Bíblia diz que o homem pode cair 1, 2, 3, 4 vezes, mas em todas elas, quando esse homem se volta para Deus, em todas elas, Deus coloca ele de pé novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar com você, entendendo os equívocos de Pedro, eu quero mergulhar com você no amor de Jesus por ele. Esse mesmo amor de Jesus por Pedro, esse mesmo amor está aqui nessa noite. Esse é o mesmo amor de Jesus por Pedro, esse mesmo lindo, poderoso, maravilhoso, incomparável amor, é o amor que está aqui nessa noite, é o amor que quer alcançar você, crente e não crente, que está aqui nessa noite. Então, eu quero que você vá comigo mergulhar nesse amor lindo, maravilhoso, incomparável de Jesus, que alcançou o Pedro, o mesmo amor por nós,
um amor poderoso, um amor forte, um amor que suplanta as nossas imperfeições e cura as nossas feridas. Esse amor, irmãos, ele suplanta as nossas imperfeições, ele suplanta as nossas fraquezas, ele suplanta as nossas falhas, ele suplanta as nossas debilidades e ele cura as nossas feridas. É sobre esse amor lindo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem quer ouvir sobre o amor de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, a força desse amor de Jesus que suplanta as nossas imperfeições está no fato de Jesus se importar com a nossa fé. O texto que lemos, Jesus está aqui se importando com a fé de Pedro. E ele vai usar aqui uma metáfora interessante, a metáfora do trigo sendo peneirado. Quem já foi à roça, ou quem assistiu alguma coisa sobre roça, né, entende um pouquinho o que é peneirar um trigo, um feijão, um milho, né? Peneira, joga para cima e fica na peneira aquilo que é bom, aquilo que é útil. É mais ou menos essa metáfora que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Satanás vai te peneirar como trigo, mas eu já roguei ao Senhor para que a sua fé seja fortalecida. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, olha que demonstração de amor de Jesus por Pedro. Satanás vai te peneirar como trigo, mas eu vou rogar ao Pai para que a sua fé não seja abalada, para que a sua fé seja fortalecida. Como é bom, irmão, saber que nós temos um Senhor que intercede por nós no céu. Como é bom saber que temos um Senhor que intercede por nós junto ao Pai e que se interessa com a nossa fé, que se interessa com a nossa trajetória de fé, porque a nossa vida é uma trajetória de fé. Paulo vai dizer na sua carta ao Timóteo, quando ele está pronto para ir aos céus como libação, ou seja, como uma oferta, ele está dizendo assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou seja, a nossa vida de fé, ela não é em momentos, não é de momentos, não é um ato único, não é um ato momentâneo. A nossa vida de fé é uma trajetória, é uma carreira, e ela só vai terminar no dia que você for levado aos céus, o dia que você servir como oferta, o dia que os anjos carregar sua alma para o céu. Aí a sua fé será guardada, porque você não vai precisar de fé no céu. Fé a gente utiliza aqui na terra. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu vou interceder para que a sua fé seja fortalecida, porque você tem uma carreira grande, você tem uma missão a cumprir. Isso é prova de amor. Meu irmão, você tem uma carreira a cumprir, você tem uma trajetória, você tem um ministério, você tem uma missão, e a sua fé não pode ser abalada. Você não pode viver nessa vida, nessa trajetória, com a sua fé sendo sacudida, abalada, sem que Jesus não fortaleça você. Sacudido você vai ser, abalado você vai ser, mas você não vai cair. Porque é isso que Jesus está dizendo: você será sacudido, o diabo vai te sacudir, mas você não vai cair. Isso é prova de amor. Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado como trigo, mas Jesus não deixou Pedro cair. Você pode ser peneirado como trigo, mas você não vai cair. O amor de Jesus vai sustentar você e fortalecer a sua fé. Você crê nisso? Diga amém. Se você de fato é discípulo de Jesus, se você de fato crê nisso, se você crê em Jesus, se você crê que você tem uma carreira linda, maravilhosa, uma missão a cumprir nessa vida, Jesus não vai deixar você cair. Ele pode permitir que o diabo te abale, te sacuda, mas você não vai cair, porque Jesus vai sustentar você e vai fortalecer a sua fé. No nome de Jesus, que a sua fé seja fortalecida nessa noite. Isso é prova de amor de Jesus para conosco. Diga assim comigo: o meu Jesus me ama tanto, que a minha fé não será abalada. Amém, amados. Amém, amados. Louvado seja Ele, glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, a força do amor de Jesus por nós,
que supera as nossas imperfeições, está no fato de Jesus não tirar seus olhos de nós, mesmo que estejamos no meio de uma crise. Eu vou repetir. A força do amor de Jesus por nós, essa força que supera as nossas imperfeições, está no fato de Jesus não tirar seus olhos de nós, mesmo que estejamos vivendo no meio de uma crise. Versículo 60 a 62. À noite a temperatura caía rápido demais. E essa fogueira é acesa porque a temperatura baixou. Então os soldados romanos acenderam uma fogueira no pátio do sumo sacerdote. E essa fogueira ficou acesa para aquecê-los, evidentemente. E as pessoas começaram a se aproximar da fogueira para se aquecer. Dentre as pessoas que estavam ali, Pedro, que já estava seguindo Jesus de longe. Pedro tirou aqui os olhos de Jesus. Mas Jesus não tirou os olhos de Pedro. Pedro deixou de olhar para Jesus. Mas Jesus não deixou de olhar para Pedro. Interessante, amados. Olha o que diz o versículo 61. Então, voltando o seu Senhor, fixou seus olhos em Pedro. Diga amém por isso, irmão. Eu vou dar uma razão para você dizer um amém melhor. Jesus nunca tira os olhos de você. Mesmo quando você estiver vivendo uma crise, eu vou te falar, e você vai entender o que eu vou te falar. Mesmo se você estiver em pecado, Jesus não tira os olhos de você. É claro que Ele não quer que você fique no pecado. É claro que Ele quer que você confesse, abandone o pecado e seja tratado. Mas mesmo você em pecado, Jesus não tira os olhos de você. Pedro deixou de olhar para Jesus. Ele passou a olhar para a crise. Logo ele, que aprendeu tanto no mar, né? Andou nas ondas com Jesus. Andou. E de repente ele olha a tempestade e começa a afundar. Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mais uma vez Pedro tira os olhos de Jesus. Ele agora não está olhando para a tempestade. Ele está olhando para a crise. Que crise? O Senhor Jesus sendo julgado pelos homens, preso. Crise. Olhou para a crise e tirou os olhos de Jesus. Eu convido você nessa noite não olhar para a crise, mas eu convido você nessa noite a olhar para Jesus, porque Ele está olhando para você. Ele não tira os seus olhos de você. Seus olhos são como chama de fogo. Seus olhos são como chama de fogo. Fogo fala de paixão. Jesus nos olha com misericórdia e nos olha como paixão. Jesus, Ele é apaixonado por você. Ele não tira os olhos de você, querido. Louvado seja Ele. A fraqueza humana fez Pedro negar Jesus. E sabe o que eu acho interessante aqui? Acompanhe o restante do versículo comigo, por favor. Versículo 61, vamos ler novamente. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante, ou antes do cantar do galo. Olha esse versículo 62, irmãos. Interessante que as pequenas coisas
elas às vezes passam despercebidas, mas às vezes as pequenas coisas são profundas, tão profundas, que são essas que penetram onde as maiores não conseguem penetrar. Olha o que diz esse versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus não está dizendo palavra nenhuma. Quem vai dizer a Pedro são os olhos de Jesus. E eu vou tentar traduzir para você o que os olhos de Jesus está dizendo para Pedro. Tentar. Eu disse que você me negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Você me negou, o galo cantou, mas eu continuo te amando. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Pedro, eu disse que você me negaria 3 vezes antes do galo cantar. O galo cantou, mas eu continuo te amando. Aleluia. Aí Pedro vai chorar amargamente. Essa palavra amargamente, essa expressão amargamente, significa dizer algo com uma dor aguda. Uma dor aguda. Eu entendo que um filme passou na mente de Pedro, e à medida que o filme da sua vida, mais ou menos 3 anos de companhia com Jesus, vai passando na sua mente, as palavras estão cravadas na alma de Pedro, e ele consegue agora ouvir a voz de Jesus, pelo olhar de Jesus. Tem coisas que nós não precisamos ouvir palavras. Eu não sei quanto a você, mas meu pai falava só com o olhar para mim, quando era criança. Só o olhar. Dizia sim, e principalmente dizia não. O olhar de Jesus é tão penetrante, que quando estamos vivendo crise ou pecado, vai lá no fundo, de maneira aguda, faz a nossa alma sentir uma dor. Agora preste atenção, essa dor aguda de cura, essa dor não é dor de acusação, mas dor que vai trazer cura para a alma. Tem dor que Jesus nos permite passar, que não é para nos acusar, e sim para nos tratar. Nos tratar. A cicatriz pode ficar, mas a dor vai embora, dando lugar a uma experiência viva e poderosa com Jesus. Que nessa noite, ainda que você sinta uma dor aguda na alma, você seja tratado por Jesus, pelo olhar dele, para que você passe a viver hoje, até com uma cicatriz, ela vai ficar, mas você lembre que Jesus te curou onde você mais precisava. Louvado seja ele. Isso é demonstração de amor. Em terceiro lugar, a força do amor de Jesus, que suplanta as nossas imperfeições, está no fato de Jesus não nos abandonar, mesmo quando os nossos pensamentos é de desistir. Vou repetir. A força do amor de Jesus por nós, que suplanta as nossas imperfeições, está no fato de Jesus não nos abandonar, mesmo quando pensamos em desistir. Vá, por favor, para o Evangelho de João. Capítulo 21, 1-6. Depois disso,
tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Preste atenção no versículo 3. A seguir. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, deixa eu dar uma parada. Olha como é que Jesus está falando com esses discípulos. Eles são discípulos. Jesus os chama em João 15 de amigos. E agora está chamando de filhos. E que amor maravilhoso é esse? Se Jesus está chamando de filho, Jesus está se considerando pai. Pai. Continua a leitura. Filhos. Cadê onde eu parei? É porque essa Bíblia aqui não é aquela da letra grande. Grande nada, letra gigante. Irmãos, eu já vi o preço de uma Bíblia com letra extra gigante. É sério. Eu preciso de uma dessa, extra gigante. Não é gigante não, extra gigante. Essa é grande, que para mim é pequena. Vamos lá, deixa eu ver qual versículo eu parei aqui. 5, obrigado. Natália, você é uma bênção na minha vida. Natália está ligada aqui. 5, 6. 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Olha o 6. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis assim, e achareis. Assim fizeram, e já não podia pescar ou puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Tem um amor de Jesus aqui demonstrado de uma forma maravilhosa. Pedro havia chorado amargamente por ter negado a Jesus, mas ainda faltava muita coisa para ser tratada no coração e na alma dele. Ele aqui está demonstrando sinais de desapontamento. Como assim? Sinais de desapontamento. E ainda, com quem? O fato de Pedro pegar a sua rede e falar: vou pescar, isso significa ou é um sinal de desapontamento. Para ser mais claro, está deixando, abandonando, desistindo. E Jesus aparece exatamente no momento que Pedro vai influenciar os outros discípulos a fazer o mesmo que ele. O homem tinha tanto poder de influência, que uma simples palavra: vou pescar, os outros pegaram a rede, nós vamos também. O desapontamento lastrou-se, contaminou os outros. Cuidado com aquilo que você reproduz. Se você estiver com a sua alma cheia de amargura e você reproduzir amargura, muitos podem ir atrás de você. Mas Jesus aparece exatamente nesse momento. Ou seja, a cena do chamado é reconstruída. Por quê? Porque eles estavam pensando em desistir.
Quem nunca aqui pensou em desistir de alguma coisa, da vida, do ministério e talvez até da fé? Todos nós que estamos aqui e quem vai ouvir essa mensagem já pensou em desistir, abandonar de algum projeto na vida, de alguma coisa que começou, do ministério, da fé. E eu vou um pouco mais além. Tem muita gente querendo desistir da própria vida. O que eu vou te falar agora, se você não dá pelo menos um glória a Deus baixinho, eu acho que você de fato não entende o amor de Jesus. Que bom que nós temos um Senhor que aparece exatamente no momento em que nós estamos pensando em desistir. Ele aparece exatamente no momento em que nós estamos pensando em parar, em desistir. Desiste não. Não desiste. Não volta para o lugar onde você deixou a sua rede, não. Como diz a canção, né? Quem mandou largar a rede? Como é que é? Quem mandou você parar? Como é que é o resto da música? Para não, irmão. Sabe quem é o seu maior incentivador? Nosso maior incentivador foi alguém que no Getsemane olhou no tempo, porque ele era Deus, para olhar a linha do tempo, e ele viu você, ele me viu, ele nos viu, o cálice estava grande, pesado, a dor estava muito grande, aguda na alma. Ele disse: Pai, se possível for, tire de mim essa dor, esse cálice. Mas ele não desistiu, ele olhou na linha do tempo, ele me enxergou, ele enxergou você, ele não parou, ele não desistiu, ele não abandonou o projeto eterno, ele continuou, porque na linha do tempo ele viu você, ele viu que você precisava ser salvo por ele, ele viu que você precisava ser instrumento na mão dele, e por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Ele é o seu maior incentivador. Ele quem? Jesus, que não desistiu de mim, de você. Ele é o nosso maior incentivador. Aleluia. Se você estiver pensando em parar hoje, olhe para Jesus, porque ele não parou. Ele foi até o fim. Ele foi até a hora em que a morte, ele teve que pegar a morte. Vem cá, me leva, porque eu preciso salvar os filhos de Deus. Eu preciso salvar a humanidade. Ele não parou. Ele se entregou a própria morte para que você tivesse vida nele. Não para com o seu casamento não, irmão. Continue insistindo se tem crise. Não abandone seu ministério não. Não abandone aquele projeto que Deus te deu, que você colocou lá na gaveta. Não abandona não, não deixa não. Porque o seu maior incentivador é Jesus Cristo. Ele vai com você, ele está com você. Ele apareceu aqui hoje pela palavra dele, exatamente no momento que você está pensando em desistir e parar. Em último lugar, a força do amor de Jesus que supera as nossas imperfeições. Está no fato dele criar um cenário para nos trazer para perto dele. Eu vou repetir com calma. A força do amor de Jesus que supera as nossas imperfeições está no fato dele criar um cenário para nos trazer para perto dele. Acompanhe comigo o versículo 9 a seguir. Vamos precisar ler o texto todo. 9 a seguir do capítulo 21 de João. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão.
Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar, ou de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe nada. Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos, depois que ressuscitou dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Ou em outra versão, meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Bendito seja o Senhor, louvado seja Ele. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está reconstruindo um cenário. Na verdade, ele não está construindo, ele está reconstruindo um cenário com alguns pontos a mais. Que cenário é esse? Esse cenário está escrito lá em Lucas 5. A pesca maravilhosa. Onde os discípulos, depois de uma noite de fracasso, voltam ao mar, pegam um peixe, segundo a palavra de Jesus, as redes se rompem, tamanha quantidade de peixe. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, não tem peixe, eles voltam para o mar, eles vão ao mar, não pegam nada, e Jesus manda, joga do outro lado, e acontece a mesma coisa. E Jesus então dá um que a mais no cenário. Reparou que Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Mas a comida já estava pronta. Jesus tinha mandado jogar as redes do outro lado. E eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Aqui tem um número, lá em Lucas não tem um número, aqui tem 153 peixes. Mas quando eles se aproximam de Jesus, o peixe já está prontinho na brasa. E olha que coisa interessante. Jesus constrói ou reconstrói o cenário de Lucas 5 e acrescenta o cenário da fogueira na casa do sumo sacerdote. Tem uma fogueira. Lá na casa do sumo sacerdote, presta atenção nisso. As pessoas foram atraídas para a fogueira por causa do frio. O que Jesus faz agora? Depois que eles vão para o mar e pegam peixe,
tem uma fogueira acesa. Pedro sabia que Jesus tinha sondado seu coração. E agora Pedro estava olhando para aquela fogueira e está pensando. E não é difícil a gente tentar entender isso. Diante daquela fogueira, na casa do sumo sacerdote, eu neguei Jesus. Agora ele acende uma fogueira para eu sentar com ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus está criando um cenário para atrair Pedro para perto dele. Que amor maravilhoso é esse? Jesus é capaz de criar todos os cenários possíveis para nos atrair junto à sua presença. Ele é capaz de criar um cenário que você conhece bem, porque te marcou negativa ou positivamente. Ele é capaz de trazer você para perto dele, tudo para tratar de você e para fazer com que a sua vida ganhe um novo ciclo. Aleluias. Louvado seja ele. Eles estão perto de Jesus e agora Jesus, eles comem. Aquela fogueira está aquecendo os seus corpos. Agora chegou a hora de Jesus aquecer o coração. Vamos tentar imaginar comigo. Eles comeram pão e peixe junto à fogueira. Eu não sei se Jesus levantou. Eu não sei se Jesus permaneceu sentado. Mas novamente Jesus olha para Pedro. Só que dessa vez, o olhar de Jesus a Pedro não é para dizer: eu disse que você ia negar-me, mas eu te amo. Agora o olhar de Jesus para Pedro é: eu continuo te amando. Eu só quero saber se você também continua me amando, ou qual a dimensão do meu amor, do seu amor para comigo. Imagina aí Jesus olhando para Pedro e diz: ô Pedro, filho de João, tu me amas? E você sabe como é que se processa aqui a pergunta de Jesus e Pedro, a resposta de Pedro, né? A gente já sabe disso, de cor e salteado, que Jesus pergunta no amor de pai, o amor ágape, e Pedro responde no amor filéu, o amor de amigo da primeira e da segunda vez. Na terceira vez Jesus inverte: tu me amas com amor de amigo, o amor filéu, e Pedro responde: não, tu sabes que eu te amo com amor ágape, o amor eterno, o amor do Pai. O cenário que o diabo montou para afastar você do amor de Jesus está sendo transformado hoje em um cenário de amor para te levar para o novo ciclo de vida. O cenário que o diabo montou para Pedro negar Jesus está sendo transformado em um cenário de demonstração de amor, agora de Pedro para com Jesus, para que um novo ciclo começasse na sua vida. Se o diabo criou um cenário de desgraça para você, de derrota para você, de fracasso para você, Jesus nesse culto está construindo um cenário, e um cenário para que você possa ser atraído à presença dele, porque ele tem um novo ciclo de vida para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. É difícil mesmo, aqui estou concluindo, medir o tamanho do amor de Jesus por nós. É difícil, é impossível mensurar, medir o tamanho do amor de Jesus para conosco. Ele suplanta todas as nossas imperfeições, nossas fraquezas. Mas sabe, Jesus não está interessado que você saiba qual o tamanho do seu amor, o amor dele para com você. Jesus não está interessado nisso.
Tem tanta coisa que Jesus não se interessa, que a gente acha que ele se interessa. Tem muita coisa. Tem tanta coisa que a gente faz que parece perfeito, que é perfeito. Mas Jesus está satisfeito comigo. Minha performance está sendo excelente. Então Jesus está satisfeito comigo. Aí a pessoa mede, calcula, vai começar desse jeito, no meio vai ter isso, no fim vai ter isso. Mede. Jesus não está interessado em nada disso, irmão. Jesus não está interessado se você sabe medir o tamanho do seu amor. Porque você não vai conseguir. E não é performance que vai levar você a conhecer o amor de Jesus. Mas, pastor, o que Jesus está interessado? Jesus está interessado em demonstrar amor por você, a ponto de você se entregar a Ele. O que Jesus está interessado é se você vai se entregar a Ele ou não, se você vai caminhar com Ele ou não, se você vai submeter a Ele ou não, se você vai carregar a cruz ou não. É isso que Jesus está interessado. Eu quero nessa noite convidar você que é crente, como Pedro. Pedro deixou de ser crente, ou seja, aquele que simplesmente acreditava em Jesus e passa a ser convertido. Porque assim, conversão é diferente de crente, de crer. Conversão é quando a vida muda de rumo, de rota. Pedro se converteu a Jesus. Sua vida mudou de rota. Eu quero fazer 2 convites nessa, não é apelo, é convite. E esses convites, presta atenção aqui, eu termino.